Graça e paz, irmãos. Amém? Deus abençoe nessa manhã. Manhã do Espírito Santo. O Senhor me levou Romanos 13. Gostaria de ler com vocês. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são um terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. A quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém. Podeis assentar, irmãos. Paulo trata de um assunto diferenciado dentro da carta aos Romanos. É a carta mais judicial da Bíblia a respeito da soteriologia, da salvação. E o assunto aqui nos chama a atenção pelo princípio moral, espiritual, a respeito de estar sujeito às autoridades. Uma das coisas que eu percebo, irmãos, como isso é importante para toda a igreja, para o tecido social da sociedade, como é importante para a vida daqueles que querem receber de Deus as bênçãos, reconhecimento de autoridade. Saber quem você é e saber que Deus tem autoridades representadas neste mundo. E Paulo trata desse assunto aqui, falando para que a igreja ali pudesse estar ligada a respeito do reconhecimento dessas autoridades representativas, porque a autoridade representa Deus. E a gente tem que entender isso porque o mundo foi criado pela autoridade de Deus. Todas as coisas foram formadas pela autoridade de Deus. O princípio da palavra de Deus, lá no Gênesis, nos relata que todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. A autoridade de Deus, representada por sua palavra. Todas as coisas foram criadas. E o trono de Deus é estabelecido através da sua autoridade, a demonstração do seu poder através dos seus sinais. Os sinais, as maravilhas de Deus, representam o seu poder. Agora, o mundo e o que sustenta o mundo e a organização de todo o sistema de leis, quer seja no mundo invisível, quer seja no mundo mineral, animal, todas essas coisas são mantidas pela autoridade de Deus.
E nós sabemos quando a autoridade de Deus é afrontada, Deus reage. Toda autoridade, quando é afrontada, há uma reação imediata de Deus. É sobre isso que muitas pessoas não percebem. Onde há castigo, destruição, onde as coisas começam a ter dificuldades, temos que entender que a autoridade representa Deus. E quando essa autoridade é violada, existe uma rebelião, ela se manifesta para trazer a justiça de Deus. É um princípio, irmãos. É um princípio moral, ético, espiritual. Toda violação de autoridade acaba tendo responsabilidade da justiça de Deus. E o apóstolo Paulo está falando em relação a isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É importante a gente desenhar essa linha cirúrgica de reconhecimento. Às vezes, as pessoas acham que têm autoridade porque elas são mais velhas ou que têm mais experiência. Elas se consideram autoridade porque se acham superiores, mas não foram nomeadas por Deus. Eu quero dizer que tudo aquilo que é consagrado por Deus, separado por Deus, e tem o seu espaço como ordenação de Deus, não deve ter só um respeito de reconhecimento. Diferentemente, eu reconhecer que o irmão tal, a irmã tal, é uma autoridade de Deus. E fazer isso por reconhecimento, por título. Outra coisa é quando eu enxergo isso e entendo que ali existe a autoridade de Deus e submeto a minha alma. Submeto o meu coração. O princípio muda. Tudo aquilo que contradiz essa submissão de alma, de coração, entra em conflito aquilo que representa a autoridade de Deus. E Paulo está falando justamente disso. O texto é abrangente, nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que resistiram à autoridade representativa de Deus. E aconteceram justamente a justiça de Deus. A gente tem um exemplo clássico, bíblico, na historicidade da criação de todas as coisas, o caso de Lúcifer, Satanás. Nós não vamos agora adentrar o texto que trata disso, mas Isaías 14, Ezequiel 28, são textos que apresentam alusão à queda de Satanás. Embora estejam falando de reis, mas são textos alusivos à queda de Satanás. Sua rebelião, sua ação de rebeldia contra Deus, quando fala, subirei acima de Deus, estarei acima do seu trono, e revela-nos o desejo de Satanás, tentando subverter a autoridade de Deus. E quem trouxe essa ação, princípio de queda, e manifestou isso entre os homens, foi justamente Lúcifer, aquele que traz luz, anjo de luz.
e ele manifestou querer ser maior que Deus. O que acontece é que ele traz esse princípio de rebelião contra a autoridade. A autoridade de Deus, ela é representada. Nesse caso, a gente vai ver a queda de Lúcifer. Eu serei maior que o Altíssimo. Subirei as mais altas nuvens. Estabelecerei o meu reino. E tudo isso se rebelou contra a autoridade de Deus e o baniu. Então a gente, quando vai ver, antes dele se tornar diabo, Satanás, ele era um anjo que transmitia a luz. E a sua queda abriu justamente esse princípio da rebelião contra a autoridade de Deus. É um assunto que as pessoas às vezes não querem confrontar, não querem tratar, mas representa a sua importância no mundo espiritual, no mundo físico. Quando as autoridades representativas, elas não são reconhecidas, aí estabelece um princípio de rebelião. E o que aconteceu com Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás, foi justamente isso. A sua ação trouxe uma rebelião contra a autoridade de Deus. E isso abriu um princípio que atingiu a humanidade. Querendo ou nós somos submissão, ou nós somos autoridade. Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber a importância desse princípio que rege a questão moral, espiritual, aquilo que representa Deus. E nesse caso a gente pode perceber o apóstolo Paulo tratando, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Paulo está falando que a autoridade é ministro de Deus, desempenha o papel que representa Deus. É como se Deus colocasse ali a sua autoridade e tudo que for contra, não só por reconhecimento, mas principalmente por não ter o coração e a alma disponível à submissão a esse princípio, se torna rebelião. E a gente vai ver isso na Bíblia. Como é que aconteceram certas coisas que não puderam fugir dessa realidade. É importante que as pessoas entendam que Deus não separa pessoas por idade. Deus não escolhe pela cor. Deus trata a autoridade como Ele quer. E a gente vai perceber isso, o caso que ocorreu com Moisés, quando se levantaram contra ele. Moisés tem a autoridade de Deus. E acontece algo tremendo, que a liderança dos filhos de Israel acharam que Moisés estava mandando demais. Olha o que ocorre. Moisés havia manifestado a glória de Deus, eles tinham saído do Egito, viram o poder de Deus, mas acharam que Moisés estava demais. O que acontece é que começou a ter um certo motim. Percebam, irmãos, que o princípio da queda, da rebelião, começa a infiltrar no coração do povo. E a liderança que tinha Coré, Abirão e Datã,
começam a achar que poderiam estar na mesma altura que Moisés. A gente pode ler esse texto em Números 16, capítulo 2 e 3, a gente vai ver como isso acontece. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque por vós elevais sobre a congregação do Senhor. Então houve uma reclamatória aqui dizendo o seguinte: olha, Deus é contigo, Moisés, Deus também é conosco. Você é santo, nós também somos santos. E começou a entrar no princípio da comparação. Até que isso, se você ler o texto todo, não atinge Moisés. A Bíblia diz que Moisés e Arão se colocam prostrados no chão, com a cara no chão, envergonhados, humilhados e possivelmente orando a Deus no meio do povo. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, porque eles, quando tocaram em Moisés e Arão, eles estavam tocando na autoridade representativa de Deus. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus se levantou contra eles. E eles manifestaram isso porque 250 homens também se levantaram contra Moisés e Arão. Se você é santo, se Deus fala com você, Deus também fala conosco. A questão toda ali não é porque era Moisés e Arão, era porque Moisés e Arão foram escolhidos por Deus. E a falta de submissão da alma, do coração, trouxe essa rebelião contra aquilo que era representativo à autoridade de Deus. E a Bíblia diz, vocês podem ler depois, tranquilamente, vão ver que a terra se abriu e os filhos de Datã, Coré e Abirão foram sugados, engolidos pela terra. E aquilo trouxe uma cena horrível no meio do povo. Porque essa condição ocorreu no meio do povo. E mais adiante o texto diz que o povo havia também se rebelado por causa dessa situação toda. E acontece mais outra rebelião. E aí foram uma situação que atingiu a todos com uma praga. E morreram mais homens. E a gente pode ver como isso é importante. Vamos ver também um caso muito específico. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando fala ao rei Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que as gorduras de carneiros. E a gente, quando lê esse texto, tem que entender o contexto. Deus havia dado uma ordem. E essa ordem foi para que os inimigos de Deus, os amalequitas, todos os seus bens, o rei Agag,
fossem destruídos. Não quero entrar aqui nessa questão da destruição, mas eu quero entrar na questão da ordem de Deus. Vocês entendem isso? A ordem que Deus havia dado, ela foi desobedecida. Quando na hora, aquilo que tinha que acontecer, devia acontecer debaixo da obediência da ordem de Deus. E a gente pode ver que Saul, ele ultrapassa o limite da autoridade de Deus. Samuel havia falado. Samuel era o profeta do povo. E foi essa palavra do Senhor, dada a Samuel, a Saul, que naquela guerra não deveria ser poupado nada. Mas o que acontece? O rei Saul acha que tem ascensão sobre aqueles animais, sobre algumas coisas que poderia depois ofertar a Deus. Isso contraria a autoridade de Deus. Ele tenta poupar algumas coisas e com isso cria uma cisão muito forte. Preste atenção nisso. Muito forte contra a autoridade de Deus. Aí o texto fala que Samuel se levantou quando viu poupado os animais, poupado o rei Agag, depois que Israel havia vencido pela mão do Senhor aquela guerra. Porém, Samuel diz, porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Existem coisas, irmãos, que nós não vamos entender. Eu tenho dito a algumas pessoas que é importante que ela vá debaixo da palavra, vá debaixo da autoridade. Todo espírito que se contraria à autoridade, cria rebelião. E não só pelo reconhecimento da patente, mas tem que ser algo feito da alma, como se estivesse obedecendo a Deus. E nesse caso a gente vê aqui Samuel alertando Saul, e ele poupa, porque vê os gados lindos, porque vê que poderia dar uma chance a Agag e sua família. E Saul, ele infringe, ele mancha a autoridade de Deus. Como isso é importante a gente analisar. Às vezes, infelizmente, nós agimos com o nosso eu, em vez de agirmos com o espírito que Deus nos deu. Quando a gente percebe isso, a gente consegue se submeter, a gente consegue se humilhar. Não importa a questão de quem está, quem é, mas importa que é a autoridade de Deus. Você está entendendo isso? Como é importante isso? E o que acontece aqui é que Samuel se levanta, depois vocês podem ler o texto, que não dá tempo, e acaba matando Agag e destrói os animais. Por isso que o texto diz, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Volto a dizer, muitas vezes a gente não vai entender. Muitas vezes a gente não vai entender. Mas quem disse que o entender antecede o obedecer? O entender
é entender. O obedecer é obedecer. Muitas vezes a gente não consegue obedecer porque queremos entender. Mas nem sempre vai acontecer que Deus vai ter que fazer você entender para obedecer. E esse é um dos espíritos que manifesta entre o povo de Deus, tentando a razão, o conhecimento, para poder obedecer à autoridade representativa de Deus. Voltando a esse texto, irmãos, a gente pode ver um caso muito clássico que ocorre com Moisés, quando Miriam e Arão não reconhecem a sua autoridade, seus irmãos. Olha que coisa. E quando isso acontece, eles acharam que tinha razão. Eles acharam que tinha autoridade para falar com Moisés. Moisés era o irmão mais novo, né? Moisés era o menor da sua casa. Mas Deus escolheu quem? Moisés ou Arão? Moisés ou Arão, igreja? Moisés. Moisés ou Miriam? Moisés. Entre Moisés e Miriam, Deus escolheu Moisés. Entre Moisés e Arão, Deus escolheu Moisés. Mas chega um determinado momento em que Miriam e Arão se acharam portentores de autoridade para repreender Moisés de algo que só pertencia a Deus. Volto a dizer, depois vocês podem ler. Números capítulo 12. Miriam e Arão se opõem a Moisés. E começam a criticar Moisés. E nessa crítica, eles falam contra a esposa de Moisés, a etíope. Eles acharam que tinha razão. Eles acharam que tinha autoridade. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Quer dizer, eles falaram contra Moisés, e isso estava em secreto entre Moisés e eles, mas a Bíblia diz que Deus ouviu. Está o texto aí. E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. Olha só. E saíram eles três. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram ambos. Verso 6. E disse, ouvi agora minhas palavras entre vós. Ouve, profeta, e eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então aqui Deus estava falando, olha, se houver profeta, se tiver alguém, Deus falará em sonhos, falará através de visão a esse profeta, se houver, né? O verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo,
contra Moisés. A questão ali não era que era Moisés. A questão ali era a autoridade representativa em Moisés. Mas o que eles acharam? Nós somos irmãos mais velhos, que estão de sangue. A questão familiar. Moisés é irmão mais novo. E acharam que poderiam se levantar contra Moisés. O que acontece? Moisés não falou nada. E naquele mesmo instante, Miriam ficou leprosa. Arão leproso. Receberam a praga na hora. A Bíblia diz que Moisés teve que entrar na tenda e orar por eles. Orou por eles, para que Deus retirasse aquela maldição. E quando isso aconteceu, eles reconheceram que a autoridade representativa estava em Moisés. Estou falando isso, irmãos, porque muitas vezes a gente pode cair numa situação e julgar as coisas com essa questão e não reconhecermos a autoridade, não reconhecermos o poder de Deus. Existem muitos outros exemplos, poderíamos citar aqui, e casos, mas eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo fala a respeito de respeitarmos a autoridade, devemos trazer no nosso coração que estamos respeitando a autoridade que representa a Deus. Não estou falando de caso de injustiça, de coisas desleal, não estou falando disso. Estou falando de autoridades representativas que trazem realmente aquilo que representa a Deus. Eu quero deixar essa palavra aos irmãos. Eu vejo muitas coisas acontecerem. Às vezes a gente percebe que o nível, a pessoa se acha acima, se acha igual. E infelizmente ocorre nesse princípio que eu falei. Se Deus colocou a mão, se Deus ungiu, se Deus escolheu, se Deus separou, há uma autoridade ali. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, que não tem autoridade que não tenha vindo do Senhor. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos desperte para reconhecermos a cada dia a sua autoridade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Irmãos, há alguns anos atrás, nós tínhamos escrito material para estudo bíblico. E nós estamos voltados à nossa denominação. Há uns 10 anos, não sei se a Cécia está aqui, acho que ainda não está. Eu tenho me levantado, não que eu não tenha errado, tá? Mas eu vim de uma denominação. A minha formação é calvinista. De início, tá? Minha formação de início. É muito importante que você saiba disso. Existe muita diferença a formação calvinista para a formação armínio-wesleyana. A Igreja Nazareno, ela tem a sua formação teológica armínio-wesleyana. E eu vou falar isso no dia aqui que nós lançarmos o nosso material. Mas eu quero dizer aos irmãos, obrigado, que nós temos um compromisso não somente com Deus, temos com a nossa denominação.
E eu tenho feito de tudo para trazer a igreja para um alinhamento. Se imagine você quando um vagão sai do trilho. Ele não volta sozinho. E nós temos feito isso. Nós somos nazarenos. O que eu me propus a fazer alguns anos atrás é justamente um estudo para mostrar qual é a linha de pensamento dos nazarenos. Não estou falando que isso é meu, isso é a teologia da Nazarena, da Igreja Nazarena no Brasil, no mundo. E eu vi, assim, opinião minha, né? Eu vi que era necessário colocar o vagão de volta para o trilho. E realmente eu pago um preço muito grande por isso. Isso faz parte. Eu creio que já estou vendo frutos disso, algumas coisas acontecendo. Nosso olhar é um olhar a respeito de continuismo, direcionamento, alinhamento. E é muito triste, né? A gente vê algumas coisas que dentro da denominação nos escapam. Não estou aqui acusando ninguém, estou falando por mim mesmo. Então, nós não somos assembleianos, nem presbiterianos, nem batistas, nem atitude, nem... Nós somos nazarenos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Isso. E nós vamos tratar sobre isso, a respeito um legado de santidade. Nós estamos tratando de um assunto que vai atingir a nossa teologia. E nesse tempo de estudo, nós vamos voltar-nos para um princípio da própria igreja, do entendimento. Não estou falando aqui de soteriologia, de salvação. Eu estou falando aqui do olhar, do caminhar. Não tem nenhum problema a pessoa de outra denominação vir para cá. Como já acontece, alguns nazarenos irem para outras denominações, irem para outras igrejas. Mas o importante não é o que eles vão fazer com o que estão indo para lá, é o que nós fazemos com o que estão vindo para cá. E nisso nós perdemos muito caminho. O que eu quero dizer é que há hoje muita mistura. A gente percebe que dentro da linha dos acontecimentos, das formas, existem fases. E se você depender de algumas denominações, essas fases são diferentes com a fase de pensamento da Igreja Nazareno. E aí acontecem como se tivéssemos muitas visões que criam confusões, né? Mas isso tem acendido uma chama. A nossa proposta é local e a gente tem visto isso, assim, um interesse muito grande de muitos pastores do distrito por esse material. Foi muito procurado. Então, nós estaremos domingo que vem realizando aqui o lançamento da nossa revista. É um material bem robusto. Nós temos praticamente aí lição para mais de um semestre. E vamos precisar da ajuda dos professores, vamos precisar da dedicação dos professores, mas nós vamos nos voltar para a teologia bíblica, para a regra de fé,
e para o fundamento que nós cremos teologicamente. Então, venha para cá domingo que vem, chegue mais cedo, fale com as pessoas. Nós vamos fazer uma recepção e vai ser uma classe única e nós vamos mostrar, então, o conteúdo das lições. As lições têm temas, ainda não saíram, está ainda preparo final, tá? E é um material da Igreja do Nazareno de Olinda. Você pode aplaudir o Senhor? É o nosso material.